Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo, professor de Geografia, e hoje nós iremos abordar o tema Território e População Brasileira. Essa aula é referente ao 7º ano do ensino fundamental, aula de Geografia, mais especificamente da 3ª semana do PET 3. Hoje nós iremos estudar demografia e conceitos demográficos. Nós iremos fazer uma revisão do que é demografia, iremos rever também alguns importantes conceitos demográficos para que a gente consiga fazer uma análise bem completa, bem bacana aí dos temas a serem tratados e para que vocês consigam resolver com a maior facilidade as atividades do PET. População brasileira, formação e características gerais. Então nós iremos analisar rapidamente como se formou a população brasileira, qual é a estrutura populacional brasileira, desde o período da colonização até os dias atuais, né? Como que ela se formou, quais as influências externas que nós tivemos. Lembrando que o Brasil foi um país colonizado, então nós temos várias influências externas de outros países aqui no nosso país, em termos de cultura, né, de várias questões gerais referentes à população. Iremos ver também a pirâmide etária, que é um gráfico bem interessante, que vai tratar de particularidades referentes à população, e a gente vai ver que nós temos pirâmides etárias diferentes em países diferentes, já que a estrutura populacional ela é diferenciada de país para país. A pirâmide etária ela nos dá um cenário bem bacana e próximo do real dos países, etnias e grupos étnicos, e os grupos étnicos do Brasil, que no caso é o tema mais específico aí da aula de hoje, da 3ª semana do PET 3. Para começar, nós iremos tratar alguns conceitos demográficos, né, que são importantes. O primeiro deles é a palavrinha que eu falei aqui, que é a demografia. O que é demografia? Demografia é o estudo populacional, são os estudos populacionais. Número de habitantes, características gerais, etc. né? Então, se a gente vai falar de número de habitantes de uma cidade, de um estado, do país todo, então, esses são dados demográficos, né? E eles estão ligados, portanto, à demografia, que vai ser esse estudo populacional. No Brasil, o órgão do governo que ele é responsável pelos estudos demográficos é o IBGE. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE, como órgão do governo, ele faz os estudos populacionais, as pesquisas que devem ser feitas, e aí eles trazem esses dados para que eles sejam trabalhados, né, e transformados em gráficos, em tabelas e tudo isso. Neste ano de 2020, nós teríamos um censo demográfico, que é uma contagem e caracterização geral da população, porque ele acontece de 10 em 10 anos. O último que nós tivemos foi no ano de 2010, porém, em virtude da pandemia que a gente está vivendo, esse censo demográfico que ele estava marcado para esse ano, ele foi passado para o ano de 2021. Então, em 2021, nós teremos um novo censo demográfico que ele vai atualizar todos esses dados demográficos populacionais, né, ou seja, populacionais do Brasil, né, do país como um todo, das unidades federativas, né, dos 26 estados, mais o Distrito Federal e dos municípios especificamente. Como eu disse, os dados do IBGE, como eles são dados do país todo, eles auxiliam o governo na implementação de políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, por exemplo. Como assim? O governo, para ele poder saber onde precisa de ter mais investimento em saúde, em educação, em segurança, ele precisa de dados. E o IBGE, ele é o responsável por coletar e trabalhar esses dados, repassar essas informações aos governos para que eles façam os investimentos devidos em cada uma das áreas que necessitam. Como eu coloquei aqui no exemplo, saúde, educação, segurança e etc.
Dando continuidade aos conceitos demográficos, nós temos algumas taxas que elas são analisadas. Taxas de natalidade. A natalidade indica o número de nascimentos por 1.000 habitantes. Então, ao longo de um ano, observa-se o quê? O número de nascimentos por 1.000 habitantes e define-se a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade indica o número de mortes ocorridas também por 1.000 habitantes. Então, ao longo de um ano, observa-se a taxa de mortalidade da população e aí, nesse sentido, vai ter o quê? Como resultado, a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade infantil. No caso, é a mortalidade que ocorre no primeiro ano de vida, tá? Esse indicador ele é importante por quê? Porque a mortalidade infantil ela vai medir justamente a qualidade da saúde daquele país, daquele estado, daquela unidade federativa. Porque o primeiro ano de vida é o período em que a nossa saúde ela é mais frágil. Então, o país que ele investe bastante em saúde, a taxa de mortalidade infantil ela vai ser bem menor. Então, a mortalidade infantil é um importante indicador de saúde da população. E a expectativa de vida, que é a média de anos que a população vive, que a gente chama de longevidade, né? É o número de anos em média que as pessoas vivem, que também é um indicador de saúde, uma vez que para que a gente consiga viver mais tempo, nós também necessitamos de saúde. E esses dados todos, né, eles são verificados por período, geralmente por um período de um ano, e o IBGE ele faz a coleta e o trabalho desses dados. Esse é um mapa do Brasil que ele trata da distribuição da população absoluta, ou seja, da população total do Brasil no ano de 2010. E aí a gente percebe o quê? Que o Brasil, nós temos uma concentração populacional em algumas áreas específicas do país e nós temos alguns vazios populacionais, né? A gente percebe justamente o quê? Que nas regiões aqui do litoral, o litoral da região Nordeste é uma região com grande concentração populacional, a região Sudeste como um todo, com destaque aqui ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a região central aqui de Minas Gerais, o sul do Brasil também, mais especificamente nas regiões litorâneas. Nessa parte aqui que a gente fala que é mais o interior do Brasil, a população ela é concentrada mais próximos às grandes cidades, igual que nós temos Brasília, nós temos a região de Manaus, no Amazonas, a região aqui de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Então, a gente percebe que o Brasil é um país em que a população ela não é distribuída de forma igual no território todo. Nós temos regiões com grande concentração de pessoas e nós temos regiões que são vazios demográficos, vazios populacionais. População brasileira. Tratando de diversidade de povos, né, de população, o Brasil é um dos países do mundo com maior pluralidade de povos, tá? E aí nós podemos elencar aqui, né, destacar alguns, né? Vamos lá, os indígenas, que são os povos que já habitavam o território. Então, quando os colonizadores chegaram, já tinham povos que habitavam o território brasileiro, que no caso eram os indígenas. Então, quando a gente vai tratar da base da população brasileira, nós vamos ter os indígenas, que estão aqui desde o início. Nós temos os portugueses, tá? Que foram os que vieram, principalmente os portugueses, que vieram no período do processo de colonização. Então, voltando, indígenas, os europeus, aqui no caso destacado com os portugueses, e os povos africanos escravizados são aqueles povos que foram trazidos de maneira forçada para o território brasileiro, que até então era a colônia portuguesa, trazidos forçadamente com o objetivo de serem escravizados. E lá para o final, mais ou menos no final do século XIX, início do século XX, nós tivemos uma nova imigração, que foi a chegada dos imigrantes europeus que vieram
aqui para o Brasil, logo depois que a gente teve a Lei Áurea, né, que libertou os povos que eram escravizados. Diversidade da população brasileira. Essa imagem ela retrata bem assim, que o Brasil é um país bem diverso no que se refere a etnias, né, as características físicas das pessoas. Em algumas partes do mundo a gente tem o predomínio de tipos de estereótipos, né, de tipos específicos de pessoas, mas o Brasil é um país bastante diversificado. Estrutura populacional, pirâmide etária. O que seria essa pirâmide etária que eu falei lá na introdução? Ela é um gráfico populacional que ele vai ser dividido por sexo, né, por gênero masculino e feminino e por faixa etária. E o interessante da pirâmide etária é que ele nos permite analisar o nível de desenvolvimento dos países, de desenvolvimento socioeconômico dos países. Se o país tem mais ricos, mais pobres, como que esse desenvolvimento é socioeconômico? Aqui eu coloquei para a gente fazer uma análise, duas pirâmides etárias. A pirâmide do lado esquerdo é a pirâmide da Itália e a pirâmide do lado direito é a pirâmide da Etiópia. Então são pirâmides etárias que elas vão mostrar diferentes estruturas populacionais de diferentes países, né? E aí, numa próxima aula que a gente for fazer uma análise mais aprofundada, nós vamos perceber como que é esse padrão aí de pirâmide etária a partir dos diferentes tipos de países que nós vamos ter em relação ao seu nível de desenvolvimento socioeconômico. Então, são pirâmides diferentes de países completamente diferentes. Lembrando que a Itália é um país europeu, né, localizado na Europa, e a Etiópia é um país localizado no continente africano. Essa pirâmide etária é a pirâmide etária do Brasil. E aí, para a gente analisar bem aqui, a gente percebe o quê? A base da pirâmide, essa parte de baixo da pirâmide, que é a população de 0 a 4 anos, ela vai representar a natalidade, que são aqueles nascimentos que nós vimos lá atrás, né? Uns slides aqui atrás, que é a taxa de nascimentos que nós temos por grupo de 1000 pessoas. E o topo da pirâmide, ele vai representar justamente a expectativa de vida, que nós vimos também anteriormente, que é justamente o quê? O número de anos, em média, que a população ela vive. Então, por isso que nós costumamos falar na geografia que a pirâmide etária é um gráfico assim, bastante completo, porque ele traz várias informações que nos permitem analisar a população de um país, de uma localidade, tanto em termos quantitativos, né, que é a quantidade, que seria a quantidade de pessoas, como também em termos qualitativos, que é do desenvolvimento socioeconômico das pessoas, né? Lembrando que, só dando um exemplo, a gente não tem tempo de aprofundar tanto, o que tem a ver esses dados com o desenvolvimento socioeconômico? Países mais desenvolvidos, eles têm uma taxa de natalidade menor. Países menos desenvolvidos vão ter uma taxa de natalidade maior. E aí, quando a gente vê uma base da pirâmide etária, né, a parte de baixo da pirâmide etária, se ela é maior, ela representa um país que é menos desenvolvido. Se ela é menor, ela representa um país, portanto, que ele é mais desenvolvido. Etnias e grupos étnicos. Etnia é um grupo coletivo de pessoas com traços culturais próprios, né? Costumes, língua, traços físicos, etc. Então, a etnia é um grupo, né, de pessoas que vão ter traços específicos, né, e uma cultura própria também específica. Um grupo étnico, ele pode ser considerado um povo. Então, nós costumamos chamar os grupos étnicos também de povo. E a população de um país, ela pode ser formada por um ou mais povos, né? Por exemplo, a população brasileira, né, que tem por volta de 209 milhões de habitantes, ela é formada por povos distintos, por grupos étnicos diferentes, distintos. Quanto maior for a variedade de grupos étnicos em uma população, maior vai ser a diversidade cultural. Já que a etnia ela tem costumes próprios específicos, quanto maior
a quantidade de etnias em um país, mais diversificada vai ser a cultura daquele país. Grupos étnicos do Brasil. Originalmente, a população brasileira ela é formada por 3 principais povos. Os indígenas, que nós vimos, os europeus e os povos africanos. Então, a base populacional brasileira vão ser esses 3 povos que, desde o início da colonização, né, ao longo do processo de colonização, eles foram presentes aí na formação da população brasileira. Esse quadro, que inclusive está lá no PET de vocês, ele vai mostrar os grupos étnicos na população total do Brasil, observados em 1950, em 1980 e em 2010. E aí a gente percebe que existe o quê? Existe uma variação desses povos ao longo do tempo, né? Principalmente, né, dos brancos, do percentual de brancos da população, que lá em 1950 ele era de aproximadamente 60% da população e aqui, já em 2010, ele está em torno ali de quase 50% da população, né? E aí nós temos uma variação dos demais também, negros, pardos, amarelos ou indígenas, os não declarados e o total da população. Lembrando uma coisa importante, essa classificação étnica da população, quando o IBGE ele faz, é da seguinte forma, ele consiste numa autodeclaração. A pessoa vai se declarar, o indivíduo ele vai dizer se ele se considera branco, pardo, preto, amarelo, indígena, né? É uma autodeclaração que ela vai ocorrer aí. Essa imagem também retrata bastante a diversidade populacional brasileira a partir dessa base que são esses grupos étnicos que a gente abordou aí anteriormente. A gente percebeu ali no quadro que houve uma mudança, né? Houve uma grande mudança desse cenário aí de 1950 até o ano de 2010, que é quando foi feita essa última pesquisa, e essa grande mudança nos dados está relacionada com o fato de haver grande preconceito racial no país, que é uma coisa que, por mais que seja estranho, né, a gente fala assim, ao mesmo tempo que o Brasil ele é um país que é tão diversificado em termos de povos, de etnias, ainda assim, infelizmente, nós temos muito preconceito racial no nosso país e acaba que esse preconceito ele vai interferindo também nesses dados, tá? E nós percebemos também uma coisa interessante, que as ações afirmativas e as políticas públicas comprovam o aumento da autodeclaração do número de pardos, né? Então, hoje existe uma grande quantidade, uma grande parcela da população se declara pardo por ter uma identidade, né, com essa etnia, digamos assim, com essas características físicas. Na aula de hoje, né, finalizando aqui, nós trabalhamos os conceitos demográficos, que foi uma parte importante, que a gente fez uma revisão breve, mas muito importante, do que é a demografia, do que são esses conceitos demográficos, de qual que é a importância desses conceitos demográficos, dos estudos demográficos, para que a gente tenha uma compreensão melhor aí do cenário do país. Analisamos a formação da população brasileira e as suas características, a partir do momento que a gente consegue verificar, né, onde que as pessoas estão, onde a população se concentra, qual que é a base dessa população. Estudamos aí, recordamos um pouco as pirâmides etárias e a sua relação com o desenvolvimento socioeconômico. Lembrando que a pirâmide etária, né, como a gente viu, ela reúne uma série de dados ali que facilita a gente compreender um pouco melhor aí essas realidades. Estudamos sobre as etnias, os grupos étnicos e a sua distribuição entre a população brasileira, concluindo aí justamente o quê? Que o Brasil ele tem uma grande diversidade de povos, né? Mesmo a gente tendo avançado aí ao longo do tempo, né? A gente percebe o quê? Que essa grande quantidade de povos, ela acaba resultando numa grande diversidade cultural que nós vamos ter aí no nosso país ao longo da sua história. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção, estudem bastante e fiquem em casa.